Olá, você que está comigo na Vibe Mundial, você que está comigo na Vibe do Instagram e também no meu canal do YouTube Val Capelli Metafísico. Começo esse programa de hoje para falar de relacionamento, a arte de se relacionar. Pois é, relacionamentos interpessoais, amoroso, tantas relações que nós estabelecemos na vida e a mais importante delas, a relação amorosa, o convívio familiar, o convívio com o meu bem-querer, o convívio, né, daquela forma assim mais gostosa. Você tem uma relação, você busca uma relação, será que você está pronto para se relacionar? O que você busca no seu relacionamento amoroso e o que você tem para oferecer, para compartilhar, para dedicar. Olha só, a sua busca, precisamos refletir um pouco a respeito dela, porque às vezes você busca o que você não tem, atenção do outro. E quem não se dá atenção vai ter uma busca incessante de atenção de maneira carente, de maneira ostensiva, de forma a cobrar. Então vamos lá. Claro que é gostoso ser visto, reconhecido, considerado por quem a gente ama, com quem a gente convive. Mas eu pergunto, você olha para suas coisas, você se vê naquilo que você faz, você se integra na sua atividade, você se dedica às coisas que competem a você no seu cotidiano? Olha, isso é muito importante, porque à medida em que você tem esse olhar para si mesmo, você atrai ser olhada, até por quem te ama, convive com você, te quer muito bem. Se você não se olha, não se considera, você produz a mágica do esquecimento. Ouviu falar disso? Eu considero mágica do esquecimento quando você, como um rito mágico de atração, faz com que a pessoa esqueça de você, mesmo gostando de você, indo até você. Como funciona essa mágica do esquecimento? Você se abandona tanto, você se esquece tanto, você se põe em último plano e você espera que tudo venha do outro ou de fora. Sabe o que acontece? A pessoa está vindo para casa, vai te encontrar, fala, nossa, aquele doce bacana, aquele doce que eu sei que ela gosta, aquele doce que a minha pessoa amada curte bastante, eu vou levar para ela, ou então vou comprar algo para ela, ou então vou levar algo que ela gosta de comer, ou então algo que dê um plus no dia de hoje, na chegada em casa, no encontro com ela. E aí, vamos dizer que seja algo trivial, da padaria, por exemplo. Eu já sei, vou levar aquela torta predileta, aquele doce predileto, ou algo, né, salgado para degustarmos assim que chegar em casa. É interessante que isso chegando a meia quadra da padaria, a pessoa faz um plano nesse sentido e aí dá um apagão na lembrança dela. Quando está chegando na esquina de casa, esqueci, já passou. Essa é a mágica do esquecimento. Sabe quem faz essa mágica do esquecimento? Quem se abandona, quem não se considera, quem não olha para suas coisas. Por isso, olha só, onde você está agora, o que você está fazendo, você está prestando atenção nisso? Também divida atenção com o Val Capelli aqui, tá? Se você não ficar um pouco comigo, você vai logo sair da nossa live, do nosso programa. Então, assim, um pouco comigo, mas também, porque eu estou falando de você. Claro, ao falar de você, é muito importante para você realmente considerar o que você tem dentro de você, para você considerar aquilo que existe interiormente, as suas predileções, as suas atividades. Estou eu aqui na boa fazendo aquilo que gosto, até mesmo quando não gosto, eu faço de boa. Saiu um rapzinho. Faço de boa até mesmo quando não gosto. Estou eu aqui fazendo o que gosto, ou tornando gostoso o que estou fazendo. Isso é o que é importante para você ser uma pessoa que acrescenta no relacionamento, que atrai um olhar, que atrai a consideração a partir da forma como você pratica isso para consigo mesmo. Tá vendo?
importante. A gente não dá atenção a isso, a gente acha que nada a ver, acha que não precisa. Não, gente. É importante realmente você ter essa ótica, essa autoconsideração, esse autorrespeito e se dar o alto valor. Sim, quando você diz assim, o que eu tenho para contribuir na vida do outro? Claro que o outro é importante na minha vida, claro que a pessoa amada, ela é significativa, a pessoa com quem eu convivo, ela é valiosa na minha vida afetiva, mas às vezes a gente passa tão desapercebido e numa condição de convivência que acaba massacrando o nosso sentimento, sufocando o amor, o brilho, a paixão, né? A própria consideração. Isso vai realmente dando um bug, dando um apagão, e a gente vai tornando uma rotina, tudo igual, e a gente vai se desconectando. E a gente não vai manifestando aquilo que é importante. Então, assim como o outro é valioso na minha vida, eu tenho algo a acrescentar na vida do outro. A pessoa com quem eu amo, convivo, tem a oportunidade de compartilhar comigo no meu astral, com a minha maneira gostosa de ser. Sabe que as pessoas, elas são, eu diria, muito bacana para com os estranhos e nem tanto assim para com os mais próximos. Aquilo, às vezes você fala assim, a pessoa para os de fora, ela é maravilhosa, solícita, atenta, contribui da melhor maneira possível, interage super legal, e em casa com os seus e com a gente convivendo, não é a mesma coisa. Aí, né, para que a gente justifica isso, costumamos falar assim, ela é falsa, com os outros ela só faz fita, né? É comigo? Não, ela não é assim, então, tá vendo? Aquela forma não é ela. Realmente, o que ela é, a pessoa que ela é, está presente na convivência. E o que ela se comporta perante os outros ou é para com os distantes, é aquilo que ela está aspirando vir a ser, ensaiando, desenvolvendo. Então, é um ensaio, um desenvolvimento de uma habilidade de se relacionar. E eu vou dizer uma coisa, todo mundo aspira por ser o melhor partido, por ser a melhor companhia. Todo mundo ensaia vir a ser uma pessoa muito bacana na convivência. Olha que gostoso, você quer uma água? Vamos fazer tal coisa? Que bom você estar comigo. Nossa, é bom contar com você, comigo nessa hora. Quer compartilhar isso? Vamos fazer aquilo? Tá querendo alguma coisa? Ou vamos fazer junto isso? Vem comigo nessa questão? Vamos fazer isso junto? Eu gosto de você do meu lado. Você vê quantas questões positivas, tanto de você ter a pessoa para com você e você também se dedicando. Sabe que numa recente entrevista com Tony Ramos, porque Tony Ramos tem uma família constituída já por décadas, né? De casamento. E olha que um galã na forma dele, todo, né? Claro, na mídia e também na televisão e no teatro e nas novelas, tem vários sentimentos, muito sentimento, desperta conteúdos assim, extraordinário. Então é interessante que numa entrevista com ele, perguntaram recentemente sobre como é ficar casado com alguém por tantas décadas. Ele disse assim, olha, precisa ter amor, tá? Amor, que é aquela admiração, é aquela atenção especial, tá? Amor e saber ouvir. Olha, isso é importante, saber ouvir. Porque manifestar o amor, ter amor, manter o respeito, a atenção, o carinho, é você cultivar uma chama de convivência, uma chama necessária para a felicidade amorosa, tá? Mas saber ouvir, acatar, olhar para a pessoa, como ela está, né? Como é para ela isso? Como é que é sentir isso, fazer isso, estar diante disso? Nós geralmente atropelamos a pessoa, impregnando nela a nossa concepção. Então isso é o que eu tenho de habilidade ou de objetivo, e logo transferimos isso para a pessoa. Não é isso. Às vezes você não está assim tão focado nas tuas coisas que você atropela
Nossa, como será que foi para a pessoa essa situação que ela viveu agora? Como será que foi para ela lidar com isso? Como será que foi esse dia dela ou esse desafio, essa experiência dela? Como é que foi com a pessoa com a qual eu convivo essa questão de trabalho, de família? A gente às vezes atropela, passa por cima, não se dá conta, gente, quando vê, já foi, nossa, olha só. Não, vamos olhar para a pessoa, né? Vamos prestar atenção nela, acatar o que vem dela, como será que ela está? Né? Geralmente a gente fica assim, vacilei, não está legal comigo, o que será que eu fiz? Foi qual atitude minha? Não, ela em si. Não é para julgar a gente através dela, ela em si. Como é que é para ela receber essa fala minha? Como é que é para ela ouvir isso de mim, da pessoa que convive com ela? Como será que é para ela lidar com as questões, né, de trabalho, dos amigos, da família? Então, ouvir, acatar, acolher é fundamental. Então, olha só, na arte de se relacionar, nós precisamos expressar, manifestar, né, falar. Não te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Senão cria um calo auditivo e o te amo passa. É assim, valorizar o sentimento e colocá-lo na dose pertinente àquele momento. Como é bom estar com você. Olá, que saudades. Queria estar aí com você. Vou chegar logo. Como é que você está? Olha, tá vendo? Até chegar no momento que, nossa, como eu te amo. Para que essa fala venha regada de sentimento. E não fazer não, a gente fala às vezes que a gente faz um calo auditivo, né? Te amo, te amo. Tem pessoas que falam assim, olha, se eu ouvisse da pessoa com quem relaciono, convivo, o que ela sente por mim, se ela dissesse que me amava, olha, a expressão de amor dela acabaria com a crise. Mas não, né? Ela não expressa, não sei o que ela sente, não sei o quanto ela sente, se gosta ou não, porque ela tem dificuldade de manifestar. Então, não sai, né, a lá Ghost, né, o idem do relacionamento dele, do filme Ghost, tá? E aí o idem significava eu lhe amo, te amo. E só depois do outro lado, com uma canalização, sai o eu te amo. Tá? Ele recebe um idem. Assistiu o Ghost? Essa cena é muito bonita. Então, assim, é importante que não desgastemos a expressão do profundo sentimento. Não é, em vez de bom dia, eu te amo. Em vez de tchau, te amo. Em vez de oi, te amo. Não vamos desgastar. Mas vamos realmente colocar. Né? Não também só o te amo, te amo, te amo, te amo. Que discurso, né? Com poucos recursos, que expressão que com vocabulário pobre, só te amo, te amo. Que bom estar com você. Gosto muito quando você está comigo. Compartilhar isso com você é tudo de bom.com, tá vendo? Vamos inovar, né, gente? Para deixar o te amo naquele lugar assim muito especial. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, se eu soubesse que sente isso por mim, eu repensaria muitas decisões e acabaria muitas crises. Então, vamos realmente aprender a colocar e aumentar, né, o nosso repertório de expressões afetivas. Né? Você viu ali a série que eu te dei? Bom compartilhar com você, estar do seu lado faz toda a diferença, é bom ter você comigo nessas horas. Nossa, como é bom contar com a sua companhia, com a sua presença, você é muito importante para mim. Olha, você que convive quanto tempo mesmo? Falou isso ou algo do gênero, um sinônimo há quanto tempo? Ih, esqueceu. Não. Vamos lá, gente, vamos colocar que nós relacionamos, né? Quando você encontra um colega, que bom te ver, nossa, eu estava com saudade, ainda bem que você veio. A gente fala isso para os colegas, aquelas pessoas distantes. Por que não falamos isso para quem queremos bem? Para aqueles que temos um laço profundo, um sentimento bacana. É importante expressar, considerar, dar esse carinho, isso faz toda a diferença. Então, na arte de se relacionar, você precisa
manifestar o que você sente, transmitir sentimento, ter esse brilho nos olhos, ter aquela admiração, aquela consideração. É isso que traz o sentimento, que aflora o sentimento, para que a gente realmente leve nos nossos laços o sentimento profundo. Ele precisa ser praticado, manifesto, externado, não fica somente, né, no implícito. É claro, se eu não te amasse, não estaria aqui até hoje. É claro que você faz diferença, por isso que eu sempre gosto de estar junto com você. Claro que você é importante na minha vida depois de tanto tempo. Quer dizer, claro, é tudo implícito, mas explicita isso, fale isso, manifeste isso, conta para mim. Passa para mim isso. Então isso é fundamental realmente nesse conteúdo extraordinário do relacionamento, né? E contar com a pessoa, saber que existe um laço, uma cumplicidade. Sabe que quando a gente tem essa cumplicidade, essa consciência do laço profundo que existe, a gente tem uma segurança no relacionamento. A gente se apropria do relacionamento, porque a gente avalia o quanto nós somos importantes para a pessoa e o quanto ela é importante para nós. E isso dá uma segurança afetiva. Tem pessoas que ficam muito enciumadas, ficam às vezes provocando para que tenha uma manifestação, porque elas não estão tão seguras assim. Você dá segurança para com quem você se relaciona, ou para quem você relaciona, você transmite segurança no relacionamento? Melhor assim, né? Transmite segurança. Como transmitir segurança? Sabe? O quanto você está feliz com estar com a pessoa, o quanto ela te faz bem. Quando você não só fala, mas você demonstra pensando nela, cuidando dela, cultivando o relacionamento com datas, com aniversários, com ocasiões. Não esqueceria de você nesse momento importante. Uma mensagem naquela hora importante para ela. Olha, boa sorte, estou vendo o horário que agora que você vai lidar com uma situação que é muito difícil, então estou vibrando junto com você, estou com você no coração. Sabe? Isso tudo transmite segurança afetiva. E quando você tem segurança afetiva, não tem campo para neuroses, sabe? Como ciúmes, né? Esse ciúmes excessivo, porque a gente se vê na iminência de perder, de comprometer os laços, de não estar do lado da relação acabar. Existe uma questão onde a gente não se sente confortável com a pessoa, a gente tem assim uma instabilidade nessa relação. Então, quando essa instabilidade ela existe na relação, você tem vários mecanismos decorrentes disso. Sabe, a neurose, os ciúmes, aquela cobrança exagerada, sabe, vários comportamentos assim, provocativos, enfim, a relação não fica gostosa. E é gostoso ter uma relação deliciosa. Para isso, realmente ela precisa ser boa dos dois lados, ter realmente uma condição mais aflorada. O amor na sua mais pura expressão. Olha aqui, ó. Esse é o livro Amor Sem Crise, a arte de se relacionar. Esse livro, escrito por mim, está aqui um agradecimento a Gleides, minha esposa, né, que colaborou tanto, né, a vida, a natureza, né, na ocasião em que desenvolvi isso. Também agradeço ao Gasparetto pelas inspirações todas, né, nessa questão de relacionamento, mas a minha trajetória relacional ela é muito ampla, porque eu saí de casa cedo, com 14 anos já tinha saído de casa. Com isso, você começa a conviver com amigos, com pessoas estranhas, onde você vai se tornando conhecida, você vai desenvolvendo um coleguismo que vai fortalecendo laços para amigos, e você então compartilha de convivência, morando junto com amigos, um grupo de pessoas que estão com o mesmo propósito, convivendo, tendo amizades e sabendo muito sobre o relacionamento, as relações dela, ver ela triste ou ver ela feliz, ou também a própria trajetória afetiva, faz com que a gente tenha uma bagagem maior, porque a gente aprende numa relação que a gente não dá o melhor, que se acaba porque acabou. Qual foi a minha parte que faltou? O que eu não soube cultivar
né? Qual o problema que se agravou no relacionamento para que eu não repita esses problemas, para que ele não surja novamente. Então, essa minha trajetória, por isso que eu falo também, né, a vida, a natureza, a Deus, né, por tudo que sou, tudo que faço, tudo que aprendi, tudo que desenvolvi, o relacionamento é uma condição muito frequente em nossa vida, tá? Seja fraterno, com os entes queridos, seja no coleguismo, com compartilhar de dias, seja na convivência, tá? E seja no amor, né? No casal, na cumplicidade, enfim, né? Casal, não somente marido e mulher, ou seja, os dois que se amam, independente do gênero, mas convive, compartilha de um sentimento, de uma convivência, de um cotidiano, e como isso é valorizado, fortalecido, essa chama fica acesa, porque quando nós gostamos, amamos, nós queremos estar cada vez mais próximos. E quando nós convivemos com quem amamos, e torna assim um relacionamento, é interessante que isso é para aquecer a chama do amor. E olha o contrassenso, às vezes a convivência sufoca, ofusca, por conta das situações desconfortáveis que vão surgindo, das diferenças que não são bem integradas, né? A gente não sabe lidar, a gente não considera o outro. Antes as relações eram até mais duradouras, porque elas começavam cedo também. Na cultura, né, dos nossos pais, avós até, né? Já com 16, 18 anos, 20 anos, já estava casada, se relacionando, então praticamente aprendia a conviver com a pessoa. Tá? Hoje não, hoje a união é próxima aos 30, o que antes era, antes dos 20, agora é próximo aos 30. Qual é a diferença disso? A pessoa ela já tem hábitos, ela já tem comportamentos bem arraigados, tem preferência mantida, reproduzida, então o hábito, as preferências, a dinâmica do dia a dia, já é algo bem constituído na pessoa. Ela aprendeu a ver só, tomar conta dela, curtir as coisas dela, estar com ela, fazer o que gosta, na hora que gosta, quando bem entende. E aí entra alguém na vida dessa pessoa. Quando entra alguém na vida dessa pessoa, ela dá aquela alterada, né? Porque ela não sabe lidar, ela não sabe conviver, ela não sabe abrir mão das suas coisas, ela não sabe olhar para fora, né? Sair dela e compartilhar com quem está trocando, convivendo com ela. Então, fica mais difícil, porque já tem hábitos mais claros, tem dinâmica mais comum. Então, uma relação, né, depois dos 30, lá na frente, 30 e pouco, e 200 então. E quando nos entra lá para frente, né, dos 50 a 60, aprender a conviver, estabelecer um novo convívio, fica mais difícil. No sentido que precisamos ter mais ouvido, precisamos ter um olhar maior, precisamos ter um cuidado com o outro lado e não abandonar o nosso também, mas não vestir o nosso jeito, nosso comportamento no outro, porque isso realmente não faz bem, isso realmente gera um estado muito desagradável. Então, está aí essa condição onde as relações hoje não tendem a ser tão duradouras quanto era a maior parte delas, até a sociedade não permitisse, você tinha que encontrar um jeito de viver bem, né, de conviver bem, até que você até era feliz e passava por cima de coisas e aí relevava aquilo, via as questões mais importantes. Claro que antes você não tinha caminhos para a busca da felicidade, você era infeliz e ficava infeliz. Tá? Hoje não, se você está infeliz, você pode buscar a felicidade num outro amor, num convívio com você mesmo, sozinho, a sociedade permite isso, existe possibilidades maiores agora do que existia antes. Mas antes tinha também essa coisa de você aprender a conviver fazendo a rotina do dia a dia junto com quem você está convivendo. Então existia uma rotina compartilhada. Hoje existe uma rotina solitária, que depois é mais difícil ser compartilhada, né? Tá aí uma das questões que leva as relações de outrora, né? Duas questões, o que a sociedade permite, o campo para buscar a felicidade, e também a questão de aprender logo
e conviver juntos, e isso faz parte da dinâmica, né? E hoje já a gente é independente, já tem muitos hábitos, não sabe olhar muito para fora, só sabe olhar para o seu umbigo, e aí fica difícil estabelecer um convívio de forma a considerar o outro lado e ouvir quem está, né, com a gente no dia a dia. Indico a você Amor Sem Crise, a arte de se relacionar, para que você possa ler, explorar essa matéria, conhecer muito a respeito do sentimento. Ó, amor sem crise, fininho, tá vendo? Claro, porque o amor sem crise é simples, não é tão complexo. E o amor com crise, esqueci de trazer, gente. O amor com crise, 500 páginas, 800 páginas, é um dicionário, é um complexo, porque a crise é racional, a crise é quando a gente cria toda uma situação mental e não dilui, pura e simplesmente. A crise se desfaz quando o sentimento brota, quando a cabeça melhora, quando a gente não se apega a um comportamento ostensivo. Então, amor sem crise, a arte de se relacionar. Delícia, né? Para você realmente aprender isso. Bom, quero fazer um convite a você para estar comigo na Patagônia em março. Vem comigo para o fim do mundo, gente. Março de 2026. Estou agora, hoje, enquanto está transmitindo esse programa de quinta-feira, no Cabo São Pablo. Porque lá é um lugar assim pouco explorado. Turisticamente não tem uma exploração turística, mas é um lugar assim extraordinário. Ao lado perto do farol do fim do mundo, num cantinho onde tem a entrada do canal de Beagle, numa extensão, num apêndice da América do Sul. Um cantinho demais. Você passa o Estreito de Magalhães, tem Terra do Fogo e tem um cantinho lá, Cabo São Pablo. Fica a 2, 3 horas de Ushuaia, 2 horas mais ou menos, e os lugares muito, assim, o navio encalhado Desdémola, que a gente vai ver como no navio encalhado, as situações nossas que encalham a gente, estão encraqueladas dentro da gente. Nós vamos lá, sempre levantamos toda a dinâmica da nossa experiência, porque é um turismo de consciência, onde eu, a Gleides, a Valéria, estaremos lá visitando, conectando, fazendo as vivências, vendo o que é mais importante para ser lembrado e o que a espiritualidade tem naquele lugar extraordinário, encantador, energeticamente um ponto do planeta de elevadíssima energia, já chegando na Antártida, próxima à Antártida, a 1.000 quilômetros da Antártida, gente, sabe, no canal, o mar, né, de Drake, e aí chega no continente da Antártida, último ponto ali naquela região da América do Sul, uma energia fortíssima. Vamos lá para sentir como já fomos. Muitas outras vezes levamos vários grupos, fazemos isso há mais de 10 anos, mas em Cabo São Pablo é a primeira vez. É a oportunidade de você pegar um helicóptero nesse passeio e subir nos Andes, pousar nos Andes. Sim, sobrevoar os Andes, pousar nos Andes e fazer vivências, conexões fortíssimas no alto dos Andes. Então a gente sempre inclui essa opção de um passeio de helicóptero, mas não um passeio, uma experiência nos Andes, com helicóptero que pousa com o grupo e vivenciam. Então, essa experiência é sensacional. Para você saber mais, valcapelli.com. Vai lá ver todo o roteiro. Se você quiser, né, a nossa tabela de preços, valores, tudo, manda um WhatsApp, porque você tem no site valcapelli.com, Patagônia, todo o roteiro dia a dia. Depois, se você quiser saber mais, você tem lá o telefone, que é o do Espaço Ananda, 11 5072 6448. 5072 6448, tá? Então, faz o contato com a gente, tá bom? Delícia, né? E depois eu vou continuar ainda falando das expressões ou somatizações do corpo da condição relacional, emocional e de relacionamento, ok? Então, fica com a gente. Sempre aqui, na Vibe Mundial, na live do Instagram, no canal do YouTube, direto pelas ondas da Vibe Mundial FM 95,7, com você.